Boa noite, pastor Renato, pastor Maico. Boa noite. Estamos de volta, no podcast. É um retorno. Tivemos um tempo aí sem gravar, sem fazer. E agora estamos retomando, E nesse tempo, nessa volta, hoje nós temos um tema muito pertinente, daquilo que a igreja está vivendo nesses dias, que é a vida de cada um. Parece que é muito superficial, A gente quer correr, não quer ter trabalho com nada, com casa, com filho, ganhar o dinheiro fácil, tudo fast food, tudo muito instantâneo, tudo muito miojo. E nós trazemos isso para a igreja, para a religião, para o trato de Deus com a gente, E nós estivemos conversando, nós três, e nós pensamos, nos lembramos, do filme, o Clique. E até depois que eu lembrei, eu fui assistir pelo menos um resumo, e eu vi a dor, o sofrimento que ele teve no final dos resultados de abreviar a etapa, Ele já se encontrou, pulou as estações, e quando ele viu, os filhos já estavam grandes, não conhecia ele não conhecia os filhos, porque pulou a etapa, A filha já estava casada, quando viu que ele pulou, ele nem no casamento não foi. Então é uma loucura, E a gente faz isso com o Evangelho, com Deus. E eu quero deixar para nós aqui nessa retomada, que pode servir de base para todo ano aí desses podcasts. A igreja, ela precisa carregar o quê? A mensagem da cruz. A pregação precisa ser a mensagem da cruz. A nossa vida diária precisa ser a mensagem da cruz. Que sem a cruz não tem cristianismo, não tem conversão, não tem arrependimento, não tem salvação, não tem vida eterna. E Paulo, esse homem que foi ao terceiro céu, ele escreveu assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então esse é o poder do Evangelho. Então nós precisamos viver a nossa vida diária, mergulhando em águas profundas do Evangelho, deixando ele nos transformar, vivendo os processos de Deus, o processo da vida, não só os processos de Deus, nascer, crescer, estudar, infância, adolescência, juventude, casamento, primeiros filhos, saborear cada uma delas, E o mais interessante é que a gente encontra algo na Escritura. O pastor Renato até citou aqui, antes da gente iniciar a gravação, que uma palavra de Salomão, quando ele vai falar, ele está falando do tempo, ele está falando da nossa vida transitória com a eternidade de Deus. E ele, um homem que Deus falou, olha, você vai viver 120, está limitado em 120. Tá bom, mas então me ensina a contar os meus dias. Me ensina a saborear cada um deles. Me ensina a não pular nenhuma etapa. Me ensina a não viver na superfície. Me ensina a contar os meus dias, porque eu tenho um coração sábio. E foi Moisés quem escreveu esse salmo. Foi Moisés não, foi Salomão. Foi Moisés. Foi Moisés? Moisés. É que você falou Salomão. Moisés. Desculpa. Foi Moisés. Moisés é que pediu isso para Deus. É um dos poucos salmos que é dele. E ele disse, olha, eu quero que o Senhor me ensine a contar os meus dias. Porque é com ele que Deus falou que o limite estava em 120 anos. Então, hoje esse assunto cristianismo superficial vai ser o tema nosso aqui. Então agora eu passo para vocês, vamos pontuando aqui, é um bate-bola, é um ping-pong, e vamos tentar tecer um comentário aqui, uma ideia a respeito desse assunto. Amém? Boa noite a todos. O que eu gosto muito da Bíblia é que todos os assuntos estão aqui, descritos. Exatamente. Não tem nenhum assunto que seja novidade. A Bíblia sempre trata de todos os assuntos. E um dos versículos conhecidos está em Eclesiastes 3, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar,
o que se plantou. Então, há tempo para todas as coisas. Vamos nos ater nesses 2 versículos aqui, porque ele é um versículo um capítulo um pouco maior que trata desse assunto. Exato. E o que a gente muitas vezes quer abreviar esse tempo. Só que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que nós partiremos dessa Exatamente. terra, né? E aí a gente tem como uma tendência à procrastinação. A gente sempre deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu como consigo, se eu tivesse um amanhã controle. eu resolvo. E ao mesmo tempo a gente tem esse espírito de procrastinação, de deixar as coisas para fazer para amanhã. E ao mesmo tempo a gente quer as coisas rápidas. Exatamente. Né? A gente quer as coisas para ontem. Então aquilo que me interessa eu quero para ontem. E aquilo que eu muitas vezes preciso fazer, né? E aí Paulo fala sobre isso, que é um espinho na carne. O que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Mas o que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então é o espinho da carne que Paulo fala, né? Exatamente. Então há tempo para todas as coisas. E se a gente trouxer para a nossa cultura aqui do Brasil, não vamos falar de fora não, olhando aí para alguns anos para trás, não muitos anos, as mulheres que lavavam a roupa lá no riacho, num córrego, e depois veio a máquina de lavar, né, um tanquinho, depois evoluiu essa máquina que lava, seca, com água quente, com água fria, enfim, né, nós estamos com uma outra tecnologia. E aí nós falamos também do fogão elétrico, antes precisava colher a lenha, acender o fogão a lenha, né? Veio a gás. Não tinha panela de pressão, criou a panela de pressão, tudo para ganhar tempo, né? E só uma geração que menos tem tempo. Para ganhar tempo. E no final das contas, nós queremos ainda coisas mais rápidas. Por isso que nós estamos na era do fast food e tudo que a gente quer para ontem, mas aquilo que a gente tem que fazer, muitas vezes procrastinamos. É isso. Porque aqui, boa noite pessoal, e aí, boa noite pastor Humberto, pastor Renato. A gente tem que ver, vamos falar aqui, vamos partir tirar um pouquinho do espiritual e entrar. Cara, hoje em dia, vamos falar que Deus vai lá e vai assim, ó, Maico, tô te dando um controle aqui agora pra você pular. Cara, não tem, se a gente não tiver uma disciplina, você vai apertar o botão. Porque igual o Adam Sandler apertou lá, ele acabou, ele saía. Pulou todos os problemas, né? As partes chatas da vida que eu passo. Vamos falar, pastor, você acabou de passar por uma cirurgia de joelho. Não é chata a recuperação? Rapaz, se contasse eu não fazia cirurgia. É chato, velho. E se você pudesse ir lá na frente? Se pudesse pular esse processo, mas não pode, né? O processo ele é parte, né? O processo não tem como. Mas se você tivesse um controle, você tinha como apertava. Pra apertar esse botão. Fala assim, ó, daqui 2 meses você já tá pronto, né, jogando futebol. E aí? É uma coisa que a gente tem que se policiar, porque se a gente colocar a mão na massa mesmo, cara, você não vai querer passar aquela parte chata. Não. Só que a parte chata que a gente tem que passar, que é o processo que o pastor Renato tá falando aqui, nada mais é do que é. Você vai ter autoridade para falar sobre esse determinado assunto em algum momento da sua vida. Então, tudo aquilo que o Adam Sandler ali naquele clipe mostra que ele adiantou, ele perdeu a autoridade. E a autoridade que ele perdeu a autoridade dos filhos lá no final, que vê que eles não reconhecem. Não. Então, a todo momento que você pula um processo da sua vida, grava isso, galera. Você está pulando um processo, você está perdendo a autoridade no mundo real. Porque por todo o processo que Deus permitiu você passar, você está adquirindo autoridade. Então, quando você adquire autoridade, você tem ali experiência para falar. Você não vai ser mais, vamos falar assim, né? Os meninos de antigamente, eles viviam na onde? No chão. Andava, corria,
comia barro, comia formiguinha. Andava na enxurrada. Andava na enxurrada. Hoje tem menino de laboratório, fala. Era menino de apartamento, agora já tá virando de laboratório. Cara, se levar os meninos da geração de hoje numa roça que ainda tem uma cerca de arame farpado, ele não sabe passar. Então. Ele não sabe como é que vai passar. É os processos. Aquele cochete, lembra? Ele não sabe como é que passa ali. não vai atravessar. Isso tudo faz parte do processo, galera. Então hoje, para mim, isso aqui que veio, a hora que eu li, eu dei uma lida, dei uma pegada nisso aqui, né, falei assim, o que isso aqui impactaria a minha vida hoje? A minha vida hoje todo o processo te traz autoridade. Então, queira passar pelo processo, não queira pegar atalhos, porque atalhos geralmente não dá muito certo no final. E o maior perigo aqui e claro, nós estamos, né, que temos que falar do espiritual também, é que tudo que está aí hoje, que funciona na mídia, que funciona com a tecnologia, com as redes sociais, tudo, é um stream, e é muito rápido. E nós estamos trazendo isso para a nossa vida espiritual. Tem que ser... Deus, nós estamos querendo ensinar a Deus a ser stream com a gente. Deus, queima etapa aí, já dá a benção. Não, mas sai da sua terra, vai para... Não, já põe nós em Canaã. Sabe, parece que a gente está dando instrução para Deus. Mas Abraão não teve que passar todo aquele processo para entrar em Canaã. Então, Deus, fala o seguinte, já leva nós direto. O Senhor não é o Todo-Poderoso? Vamos para o fim da história. A gente não quer pagar o preço, inclusive na vida espiritual. Eu estava aqui, enquanto o pastor Marco estava falando, imaginando o processo da gravidez. Então, né, o quanto uma mãe... Não tem jeito de cortar isso. Como é que ninguém nunca quis burlar isso? Olha, o quanto que uma mãe tá ali e conversa e canta musiquinha, né? E chega na hora do parto, é a coisa mais dolorida que tem. E tem umas que sofrem durante. Mas no decorrer da gestação, né, a mãe ela tá gerando ali um sentimento, né? Tá gerando um fruto, né, que é herança da parte do Senhor. E tem um tempo, não tem jeito. E quando Deus dá uma promessa para Abraão, por exemplo, olha, você vai ter um filho, né, com a Sara. Imagina se Deus, ele poderia fazer, porque Deus pode fazer o que a gente imagina ou o que a gente não imagina. Ele poderia dar um menino já de 12 anos para ele. Pronto. Evitar todos os processos. Mas não. Foi lá, gerou Abraão com a Sara, gerou no ventre. Que na verdade fez o mais difícil, né? Um homem de 100, uma mulher de 90, gerar. Quando a gente vai para Maria, né? Ele gerou através do Espírito, sem ato sexual, né? E gera, mas também por 9 meses. Mas ela teve que ter no útero. 9 meses, carrega aquele bebê. Tem um parto normal. Tem um sentimento que a mãe passa, tem os momentos, as emoções, e não tem como pular os processos. Né? É o cuidado de Deus nesse processo da gravidez, eu acredito, porque mostrando para nós, seres humanos, para não pular as etapas dos processos. Então, e aí a palavra fala o seguinte: como você acha que formou os ossos? Como você acha que formou o cérebro, as orelhas, os olhos, a boca, as pernas? Como que você acha que formou? E aí Deus mostra a sua soberania. Deus fez essa pergunta para Jó. Total. Isso. Total. A Bíblia fala a respeito. Né? Então mostra a soberania de Deus, o poder que está acima daquilo que nós compreendemos como seres humanos, aquilo que está acima da nossa compreensão. Como que você acha que criou os ossos dentro do ventre de uma mulher? Era uma substância informe, então, era um líquido. E como é que você acha que formou ali os olhos? Como é que você acha que formou o cabelo? E Deus determinou que precisaria de 9 meses. E é tão interessante, você estava falando isso aí, que é o seguinte: das pessoas que eu tive contato, que eu tenho testemunhos delas, é praxe as pessoas que precisam ir se internar para tratar, para se libertar de droga, nas casas de recuperação, é de praxe
que a internação seja 9 meses. Um tempo de uma gestação. Aquele que não aguenta ficar lá, sai com 3, com 4, volta. Não Porque se liberta. não tá não maduro, nasceu, não não tá nasceu, pronto, né? não esperou. Foi antes do tempo. Quis abreviar, não passou no processo. E sobre o processo, que a gente já falou isso aqui na igreja, a gente falou de um cacho de uva, né? Que se você deixar ele lá num determinado local por um período, ele simplesmente estraga. Apodrece. E apodrece, não tem mais como você usar aquele cacho de uva. Mas se ele passar pelo processo de ser pisado, ele vira vinho. E pode durar 1000 anos. E você põe ele numa garrafa, e quanto mais velha a garrafa, mais caro no E melhor. mercado. E melhor sabor Passou tem. no processo. Porque passou pelo processo, e muitas vezes nós não queremos passar pelas Exatamente. pisadas da uva, por exemplo, né? Daquilo que a uva sofre. Então eu estou trazendo esses ganchos para falar que não adianta a gente abreviar o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e Deus está no controle de todo o tempo. Mas nós precisamos, o que Paulo recomenda é sofrer a metanoia. Por exemplo, um homem que entendeu isso, Davi. Se perguntar para mim, o pastor Renato, o pastor Maico, a quem está nos assistindo, qualquer um da igreja, o que você gostaria de ser na igreja, na casa do Senhor? Quero cantar, quero ser obreiro, eu quero ficar na porta, eu quero isso, eu quero ser pastor. Perguntaram para Davi. Davi que falou, eu não estou nessa onda, eu quero o processo, eu quero ser uma azeitona. Eu quero ser uma azeitona, porque a azeitona, quando ela passa na prensa, ela extrai os 4 tipos de azeite, de óleo, um para clarear, um para comida, um para unção. Eu quero ser uma azeitona. Então ele queria o processo, mas nós estamos fugindo do processo. A azeitona, quando o pastor falou clarear, só para a gente ficar... É porque antigamente usava as lamparinas, então o primeiro azeite ali que a gente falou de clarear, não que seja o primeiro que saiu, mas era um azeite era o óleo que queimava na lamparina. Ok, depois tinha uma outra prensa que saiu um óleo para unção, e uma outra prensa que saiu o óleo de alimento, e uma outra prensa que tinha outro tipo de óleo. São 4 tipos de óleo. Isso, exatamente. Né? O processo. É o processo. Quando sai lá no final, só sai o bagaço. Então, né? Agora você pensa, Davi, o que você quer ser? Eu quero ser uma azeitona. E aí imagina Davi falando, você pode me deixar só o bagaço. Não tem problema. Extrai de mim aí o que o senhor tiver que extrair. Pode espremer, Deus. E o próprio Davi, interessante, né? Ele fala que 1000 dias na casa do Senhor, né? Vale mais estar na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E aí depois Pedro, lá na frente, fala que 1000 dias para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, né? Eu estava parafraseando os dois aqui, quase que eu coloco os dois juntos, né? Então Davi fala que 1000 dias, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E Pedro depois, mais para frente, fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? E aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, fala o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Então, nós sabemos que o lavrador planta e muitas vezes não vê, né, o que está acontecendo debaixo da terra. Sede vós também pacientes, agora aqui Tiago falando, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós ouvimos que a vinda do Senhor está próxima há quanto tempo? Mas é também para experimentar o nosso coração. Exato. Né? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Exato. Então, por conta desse temor que o Senhor coloca em nós, o que nós fazemos? Fugimos da aparência do mal, procuramos evitar pecar, né? E vivemos numa vida de retidão. E no final das contas, é isso que nós estamos falando. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 1 minuto, daqui 10 minutos. Mas a nossa tendência é querer pular algumas etapas, como se a gente soubesse. E aí Deus começa a trabalhar em nós o caráter, a personalidade, né? o nosso
o nosso temperamento, e aí a gente acaba sendo transformado por essa palavra que é viva e eficaz. Trazendo aqui para muitas das vezes nessa época de hoje nós queremos a intimidade profunda, mas evitamos o tempo no secreto. Exato. Quanto tempo a gente entra no secreto para ter uma intimidade profunda? Já parou para se perguntar nisso? Segunda coisa que a gente tem que se perguntar para nós: queremos um relacionamento, mas pulamos a convivência diária. Não quero andar com Deus. E aí? O que você tem feito para andar com Deus, fazer alguma coisa com relacionamento com Ele, na casa dele? Você tem servido na casa dele? Você tem feito alguma coisa nesse sentido? Temos que pensar nisso. Queremos ouvir a voz de Deus, mas rejeitamos o silêncio para esperar. Você entra no secreto, você só está falando lá no seu secreto? Ou você parou um pouquinho e ficou em silêncio para você escutar a voz do Senhor? Porque se você entrar para o seu secreto também e só você falar, como que você vai escutar? É um monólogo, não é um diálogo. Você não vai escutar, você só vai falar. Então, Deus vai te escutar? Vai. Mas se você está esperando a ouvir a voz do Senhor, entra para o secreto, fala com o Senhor e dedica um tempo em silêncio para Ele. Papai, agora é a hora do Senhor falar comigo. Agora eu quero te ouvir. E entra em adoração. E quanto mais a gente pratica isso, mais isso vai ficando fácil. Creio que com vocês é da mesma forma. Eu, quando eu entro no meu secreto, se eu estou ali com a intimidade com Ele, fica fácil. As coisas parece que flui rápido ali dentro do quarto, aonde que eu estou, assim. E isso tem que ser uma constância na minha vida e na vida de cada um de nós, eu acho, hoje em dia. Porque quanto mais constantes nós somos, mais resilientes nós somos, mais a gente vai ter intimidade, mais a gente vai ter profundidade, mais a gente vai conseguir entrar naquilo que o Senhor tem para nós. E aprender a escolher como Deus escolheria, não como o Maicon vai escolher. Isso é o mais importante. Saímos do superfície, né? Do superficial, né? É isso aí. E mergulhamos no profundo, né? Eu vejo que o que esse cristianismo superficial, a gente pulando processo, pulando etapa, ele vai nos moldando e a gente vive um cristianismo que tem algo que ocorre muito silenciosamente, começa lá dentro, vai se expressando e a gente vai se moldando, e algo muito assustador na nossa sociedade cristã. O mundo já chama, tudo para o mundo é problema, mas para o cristão, pecado é pecado. Não posso chamar problema de pecado, pecado de problema. Mas o nosso evangelho, o cristianismo superficial, nós estamos imitando o mundo, porque é muito raso, e nós começamos a chamar pecado de problema, e problema eu não entrego para Deus, eu quero resolver. Aí eu fico na superfície, não tem arrependimento, não tem entrega, não tem dependência de Deus. Eu preciso começar a dar nome. Pecado é pecado. Eu lembro na nossa infância que quando os pais queriam assustar a gente, meu pai não era cristão, né, não era evangélico, mas dentro da religião do que ele aprendeu e na educação que ele dava para nós, para os filhos, e era comum meu tio lá com as meninas, outra tia com as filhas, era o seguinte: queria fazer a gente calar a boca? Isso que você está fazendo é pecado. Rapaz, pesava que era uma coisa de colocar super bonder na boca. Silêncio total. Por quê? Porque tinha uma consciência de pecado. Porque se eu tratar pecado como problema, eu nem entregar para Deus eu vou. Eu pego na mão para resolver, ué. Eu dou conta, eu tenho autoridade, eu tenho razão, tenho conhecimento, né? Então, quando eu reconheço e chamo pecado de pecado, ele já gera em mim um quebrantamento para mim pedir perdão. Para quem foi? Para Deus. E aí nós falamos de uma palavra chamada temor, né? Temor.
temor, uma coisa que muitos têm deixado de falar, É. muitos têm deixado de pregar. Porque não está na superfície, né? E Provérbios fala que o temor ao Senhor É o princípio é o princípio da sabedoria. da sabedoria. Né? Então, antes, né, vamos voltar um pouquinho no tempo, havia temor. Havia. Agora essa geração não quer nem saber quem é Deus, não quer nem saber o que Deus pode fazer ou deixa de fazer, está tudo muito no automático, né? Todas as coisas vão acontecendo e aí perdeu o temor. Exatamente. Quando lá atrás o pai e a mãe falavam, ó, o que você está fazendo aí, Deus está vendo? Nossa. Havia um temor, Rapaz, porque nós tínhamos uma ligação com isso, né? E aí a Bíblia fala sobre isso, que ao decorrer do tempo o amor de muitos se esfriaria, né? Então nós estamos vivendo essa fase, e para os remanescentes, não é para todos, mas para os remanescentes, eu percebo que Deus está chamando a um quebrantamento, está. a um coração quebrantado. E aí Deus pode então mover e trazer aquilo que é o primeiro amor, sabe? Aquilo que nos faz sentir a presença do Espírito, que nos faz chorar na presença de Deus, que por um tempo parece que a igreja esfriou. E Deus está dizendo, Está no olha, automático. escuta, chegou a hora de novo. É tempo de novo de um quebrantamento. É tempo do remanescente agora se lançar, como está aí na palavra de Deus em Isaías, aquele que busca, me acha, aquele que espera, me encontra, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto, né? Mateus 7 fala, aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe, né? Intimidade, relacionamento. Exatamente. Eu não pulo etapa. E para eu poder aqui encerrar, se vocês assim me permitem, Isaías 43, ele fala, Isaías 40... 31. Deixa eu pegar aqui. Ele fala o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão. Vou começar de novo aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aqui está dizendo que, apesar do tempo, apesar dos processos, se você esperar no Senhor, você vai voar com asas. Exatamente. Você vai chegar em lugares que você nem imagina. E aí falamos daquele versículo tão conhecido, ó, escuta, os meus pensamentos são melhores do que os teus pensamentos. Os meus caminhos... Eu quero dar o fim que você deseja. Muito mais alto do que os teus caminhos. O problema é que eu quero ir no fim, né? A gente aqui está dizendo para pessoas que estão nos ouvindo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Tenha um pouquinho de paciência. O processo realmente existe, mas no processo Deus está te forjando. No processo Deus está te preparando para chegar em lugares que você jamais pensou, que você jamais imaginou. Que é muito maior do que você pensou e imaginou. Glória a Deus. Amém? Amém. Queridos, o evangelho, esse cristianismo superficial, ele é venenoso. Eu anotei 4 coisas. Ele está idolatrando o homem está no centro. A graça está sendo sucateada, está muito barato. Um relacionamento muito raso com Deus e com as pessoas. E há uma fuga, né, nesse relacionamento, nesse cristianismo superficial, a fuga do pecado e da cruz. Então nós precisamos voltar, nós precisamos entrar nas águas profundas, nós precisamos entrar no rio de Deus. O convite de Deus é, olha, mediu 1000 côvados, mais 1000, mais 1000, ele diz, agora entra, aqui não dá para atravessar a pé, aqui só a nado, venha para as correntes profundas. Então, esse é a essência do evangelho, a essência do cristianismo. O pastor Renato colocou muito bem, Deus não perde, Ele tem os remanescentes dele separados para esse último tempo, essa última hora, e nós queremos levantar essa bandeira de um cristianismo
profundo, intenso e processual. Caminhar nos processos de Deus, no processo da vida, nos tempos que Deus estabeleceu. Amém? Eu queria, em Isaías 28:16, no final desse versículo 16, tem uma coisa escrita assim: quem crer em mim jamais será abalado. Tem uma outra versão que fala que quem crer, aquele que crer não se apressará. Então, falando que o que nós estamos dizendo hoje aqui, se eu e você cremos em um Deus verdadeiro, aquele que crê não se apressará. Isso está em Isaías 28:16, no final da palavra. Né? É isso aí. Não vamos correr. Pastor Humberto, por favor, deixa o seu telefone para as pessoas que estão nos assistindo, ou algum caminho para que eles possam procurar. Às vezes tem gente que está ali precisando de uma oração, precisando conhecer a igreja. Fala o endereço aqui da igreja, um contato, as redes sociais. Nós estamos estabelecidos na Avenida Dom Pedro 3030, Parque Dom Pedro. Temos cultos na quinta às 19h30, domingo 19 horas. Temos algumas atividades durante a semana, mas varia de semana para semana, numa nova programação nesse mês de março, que vão estar lá nas redes sociais. Temos uma página no Facebook, temos no Instagram, e estamos aqui à disposição. O telefone tá nas redes sociais aí, pode nos procurar, pode deixar um recadinho que nós entramos em contato. Está aqui, servindo essa casa, eu com a minha esposa, o pastor Renato com a pastora Elaine, o pastor Maico com a pastora Andresa, pastor Francisco com a pastora Luciana, para atender, para acudir, para socorrer, para orar pela sua vida, para levar as boas novas do Evangelho. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite a noite. Todos, que Lembrando Deus te abençoe. Que o Instagram é agape.franca, beleza? Manda um oi para nós lá, curte nós lá, segue nós lá. Estamos aguardando você. Nós temos culto dia de quinta, dia de domingo. A quinta às 8h, 19h30. às 19h30. Domingo às 19h. E domingo às 19 horas. Amém? É isso aí. Boa noite. Deus te abençoe. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor Eduardo. Maico, pastor Humberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite.